Bom dia, bom dia. Eu nasci no interior. Eu nunca vi How awesome is this conference? Quão incrível é essa conferência. It's good? Tá bom pra vocês? And this church, A igreja tá bom pra vocês? this has been real encouraging for me to be here. Tem sido muito encorajador pra mim estar aqui. And then even just now, hearing a little bit of the history of unity among you. Somente agora, conhecendo um pouco da história de cada um de vocês. And I want to travel 4,000 miles to encourage you. E eu viajei agora 400 mil milhas só pra encorajar vocês. This is not common. Isso não é comum pra mim. What you are a part of and what you get to sit in is special. O que vocês têm aqui, vocês têm que valorizar porque isso é especial. Isso não é comum. I heard a lot about your new bridge. Ah, No, your old bridge. eu ouvi um monte pela sua nova, antiga ponte. Seems like a really big project. É um projeto e tanto assim, né, que a gente tem aqui em Florianópolis. And you can tell a lot about the size of the project Então você pode dizer pelo tamanho daquele projeto, by the size of the equipment pelo tamanho de equipamentos que tem ali em volta, that you bring in to do the work. que eles vieram para realmente fazer o trabalho ali. And it's just a good indication of the big work É só uma boa indicação de um grande trabalho that God is doing and wants to continue to do in this city. que Deus quer fazer e quer continuar fazendo nessa cidade. Because of leaders like Tago, your bishop, Por causa de líderes como nossos your bispos leaders in the Flori, church. todos os líderes da igreja. And then also, I'm just loving the heavy equipment that God brought to this stage today. E também a todo equipamento que Deus trouxe para esse palco. How many were here for the sermon last night? Quantos estavam aqui ontem à noite no sermão? That was probably one of the most anointed sermons I've ever heard in my life. É um dos mais abençoados sermões que eu já ouvi na minha vida inteira. Incredible, incredible. Incrível. I hope that you're grateful for Eu espero que você tenha sido, esteja sendo, né? for this pastor here to come speak that life into you. Esteja sendo agradecido por esse pastor também aqui. And then also, yesterday I'm sitting right here on this seat, Então, eu estava aqui sentado ontem nessa noite passada aqui nesse lugar. and then Pastor Ronnie comes over and he Yeah, sits down, O Ronnie vem aqui, ele senta. and we have a saying. He started preaching in my chili. Isso é mais ou menos dizer assim que ele está se metendo na minha sopa, ou está comendo do meu prato, entendeu? Porque essa é a coisa que ele faz. He started like dipping in my space. Então ele está invadindo o que eu costumo fazer. And so hopefully you have been encouraged by these two amazing men of Mas God. obviamente vocês foram encorajados pelo Ronnie, pelo Bert. Last night at dinner, Ontem à noite no jantar, I was legit asking myself this question. I actually texted my wife this. eu realmente estava me perguntando isso. Eu até mandei uma mensagem para minha esposa dizendo: How did I get here? como eu consigo comer aqui? Like, no what? How did I get here? Oh, perdão. Como eu cheguei aqui? I'm in the presence of this greatness. Eu estou na presença de um monte de gente gigante. And again, that powerful sermon was in my mind. Ouvindo aquele sermão poderoso na minha mente ainda. And I was overcome with this gratitude that I shouldn't really be here. Eu fui cheio dessa gratitude que talvez eu não tivesse que estar aqui. And it brought back a few different memories Mas aí me trouxe algumas memórias antigas. that hopefully I can share with you today. E eu tenho certeza que hoje eu posso In the compartilhar form- algo com vocês. In the form of encouragement, though. Numa forma de encorajamento. I'll just be honest with you. Can I be honest with you? Posso ser honesto então nessa manhã com vocês? Can I be vulnerable with you? Posso ser um pouco vulnerável com vocês? Hang on first. I gotta say, Primeiro- nobody's as fashionable as this man right here. Tá. Ninguém é tão especial quanto o Bispo Flori, tá? Só para ficar bem claro para todo mundo. He has the best shoe game, and that shirt is money. Ele tem os melhores tênis e essa camisa que ele está usando hoje de So manhã. good. So good. Boa. It's another example of how I feel inadequate. É só outro exemplo como eu não me sinto muito tranquilo aqui. I turned 40 in July, Eu fiz 40 anos em julho. and I know that you thought I was 25, so Eu sei thank que you. vocês estão pensando que eu tenho 25 anos, tudo bem? So, and I know that's not old,
Isso não é velho, né? But I'm in that space where it's like, É um tempo que você tá, sou velho, sou novo. like, can I still run this fast? Can I still be relevant? Eu ainda posso ser relevante, eu ainda posso correr tão rápido, você pensa? Again, I compare myself a lot. E novamente comparo eu com várias pessoas diferentes. But man, how many of you know comparison will kill your contentment? Mas quantas comparações vão matar o seu contentamento? But I know that, but I still do it anyway. Eu sei disso, mas às vezes eu faço. Tudo bem, eu vou ser sincero. I'm working on it. Mas eu tô trabalhando nisso também. And so today, if I can share with you from that place of insecurity E eu vou te falar mais ou menos hoje desse lugar de, na verdade, insegurança and vulnerability, e vulnerabilidade. Oh, Jesus. Vulnerabilidade. Did I say? Vulnerabilidade. It's a big word? Yeah, it is. Oh, good to know. I use big words in Brazil. That's good. I want to share with you some of these things that I'm learning. Eu quero compartilhar algumas coisas que eu aprendi. And I shared this earlier. Somebody was asking if I was preaching. Eu compartilhei com alguém hoje. Alguém perguntou se eu estava pregando. And again, I don't feel I'm a preacher. Eu não me sinto um pregador. I want to share. Eu gosto de compartilhar. I want to be an encourager. Eu gosto de encorajar. Because I always want to. There's this tension. I always feel like I can do more. Porque para mim sempre tem essa tensão. I want to maximize. Eu sempre sinto que eu posso fazer mais, maximizar. I want to maximize what I've been given. Eu quero maximizar aquilo que Deus me deu. There's a story that was really encouraging to me in the Bible. Tem uma história para mim que é muito encorajadora na Bíblia. Not so much a story, but a comparison. Não é bem uma história, mas é uma comparação. Our pastor preached a really powerful sermon about this. O nosso pastor Steven, ele pregou uma mensagem poderosa sobre isso. This is not the main point of my talk today. Mas não é o que eu quero falar sobre hoje, mas eu quero falar sobre isso rapidamente. But it's Paul referencing how Apollos Paulo referenciando a Apolo. Was a more eloquent speaker. Era um comunicador melhor que ele. And had a certain presence about him that would move people. E tinha uma presença ali em volta de Paulo que movia as pessoas ao redor. But I wonder if Paul had struggled to preach like Apollos. Então eu me pergunto se às vezes Paulo talvez tivesse algumas lutas para pregar que nem Apolo. Would he have written the New Testament? Se ele tivesse essas lutas interiores, será que Paulo escreveria basicamente o Novo Testamento? The glitch or the problem with Paul's speaking is what allowed him to be a great author. O problema, na verdade, de Paulo falar foi o que tornou ele um grande profeta. So that's a perspective that's been helping me out. É uma perspectiva que me ajuda, na verdade. As I spend time with amazing leaders like yourself. Quando eu passo tempo com vocês, incríveis líderes aqui também. All right, let me tell you a story. Vou te dizer uma história, então. Vou contar uma história. Does everybody know what a Corvette car is? Quem conhece um Corvette, aquele carro americano? Really? Okay, perfect. Really fast car. Carro muito rápido. Very expensive. Bem caro. A lot of power. Muita potência nele. It's my dad's favorite car. É o carro favorito do meu pai. In let's see, 1995. Então, em 1995, I turned 16 and got my driver's license. Eu fiz 16 anos, eu peguei minha carteira de motorista. And within 3 days, em 3 dias, we went to a friend of my dad. A gente foi para uma casa de um amigo do meu pai. And he had a Corvette. E ele tinha um Corvette na garagem. And he threw me the keys. E ele jogou as chaves para mim. It's crazy. Louco. And we were just there to hang out. A gente tava lá só para passar um tempo juntos. But he knew I liked the car. Mas ele sabia que eu gostava do carro. So he threw me the keys. Então ele jogou as chaves para mim. And he said, "Take it out. Take it for a drive." Ele pegou, vai dirigir um pouco, vai dar uma volta. So, então, nervously, então, I did that. Bem nervoso, eu fiz isso. And I get in the car. Eu entrei no carro. And I'm a 16-year-old man. Eu sou um homem de 16 anos. And so I do what you're supposed to do in a really nice car. Eu deveria fazer o que um 16 anos, cara de 16 anos deveria fazer num carro. You just sit there and you rev it up. It makes a lot of noise. Você senta e você bota o pé lá no fundo do acelerador para fazer um monte de barulho. You pretend how awesome you are. Você finge que você é um cara incrível. So I got real confident. Mas aí eu me tornei confiante naquele momento. And then I backed the car out and I drove it around the neighborhood.
Aí eu dei uma ré no carro e eu dirigi em volta da vizinhança. And it sounded good, and it felt really Tinha good. som incrível, para mim foi incrível aquele momento. And about 5 minutes later, I pull back into the driveway and walk into the house. Depois de 5 minutos eu voltei para casa And I throw e entrei, eu dirigi o carro para casa e entrei na casa. the owner the keys. Eu devolvi a chave pro dono And then he asked me these 3 questions that I think about still every day. e aí ele me fez 3 perguntas que até hoje eu ainda reflito. Do you know what that is? Você sabe que tipo de carro é esse? Do you know what it can do? Você sabe o que ele pode fazer? And that's all you did with it? E foi tudo isso que você fez? I have this really powerful car Eu tinha esse carro poderoso that can go 150 miles an hour. que podia ir a 200 km por hora, But I never got it out of second gear. mas nunca saí da segunda marcha. And that's that same fear I have now. E às vezes é o tipo de medo que me toma. Is do you know what you have access to Você realmente sabe das coisas que você tem acesso? in this church and with your leaders? Na tua igreja, com os seus líderes? And do you know what it can do when you are unified, moving in the same direction? Vocês sabem o que vocês podem fazer quando vocês estão unidos na mesma direção? And may God never have to ask you, that's all you did with it? E que talvez Deus nunca tenha que perguntar a você, foi tudo isso que você fez? Your leadership, Só fazer essa frase de novo. Isso foi tudo que você fez, que faz mais sentido pra gente. your leadership has to outlast you. Your leadership has to outlast you. A liderança é feita para fazer você durar. And so I want to talk to you a little bit today about, and again, just some things I've learned about raising up the next generation of leaders. Isso só foram algumas coisas que eu aprendi fazendo crescer novas lideranças ao meu redor. We are always one generation away from losing the gospel. Nós só estamos a uma geração de perder todo o evangelho que nós temos. And next generation doesn't have to be young people. E a próxima geração nem sempre é as pessoas mais novas. It's the next leader in your church. Às vezes são os novos líderes da sua igreja. It's the new person coming in to meet Christ. São as pessoas que entram para conhecer a Jesus. It's the next generation of leadership. Essa é essa nova geração de liderança. Like I said, I'm going to share with you from a place of vulnerability. Eu vou te falar isso de um lugar de vulnerabilidade nessa manhã. So another question that broke my brain last week E a outra pergunta que também me fez rodar parafuso na minha cabeça. is my pastor asked our staff this. O meu pastor perguntou isso para os voluntários da igreja. Can you be content Você pode se conter being the thing sendo mesmo, to influence the thing influenciar algo? to influence the main thing? Let me rephrase it. Please. Você se sente contente de influenciar algo que vai influenciar algo de ser grande? Can you be content? Você pode ser contente de ser um Bem- influenciador de algo que vai se tornar grande? Can you be happy and content being the small thing that influences the big thing? Você pode ser contente sendo a coisa pequena que vai influenciar algo grande. How many of you have heard of the Beatles? Quem The band? conhece Beatles? Oh, good. Precisa, ninguém vai pro inferno, eu acho. How many of you have heard of Ravi Shankar? Quem conhece Ravi Shankar? Okay. Ok. What about Elvis Presley? Quem conhece Elvis Presley aqui? Oh, yeah, that's good. He's got a shaky knee thing. That's cool. Aquele cara balançando os joelhinhos. How many of you have heard of Bill Monroe? Quem conhece Bill Monroe? Bill Monroe na verdade. Oh, like a few people actually have, unless they're talking about their friend. A não ser que seja um amigo deles, eu acho que eles realmente conheçam. How many of you have heard of Stephen Furtick? Quem conhece Steven Furtick? Okay. How many of you have heard of Mickey White? Quem conhece Nick White? See, Ravi Shankar was an influence to the Beatles. Então, Ravi Shankar foi uma influência para os Beatles. Bill Monroe was a heavy influence for Elvis. Bill Monroe foi uma influência para o Elvis. And Mickey White was Pastor Stephen Furtick's pastor E Nick White foi uma das influências do pastor Steven Furtick, at a church of 90 people. de uma igreja de 90 pessoas. And so can you be content being the small thing that influences the big thing? Você pode se contentar sendo uma pequena influência para uma coisa grande? So you can Você pode. be happy and content.
Você pode ser feliz e I could contente. not, Eu não posso às vezes. Eu não consigo. but I'm working on it. Mas eu estou trabalhando nisso. And so I wonder though, instead of just being content, Então, ao invés de ser somente se contentar, we can leverage this to intentionally build the next generation of leaders. nós podemos canalizar isso para construir a nossa próxima geração de líderes. So pretty quickly, I'll just want to go through a story in 1 Samuel 3. Rapidamente, vamos para uma história em 1 Samuel, versículo 3. Some of you have probably heard this story. Vocês Most of you. provavelmente conhecem a história. It's where Samuel is a boy Quando Samuel ainda é uma criança and Eli is the boss, e Eli é o chefe. and he invites Samuel to come live in his house. Então Eli chama Samuel para morar na sua casa. Now, also Eli didn't get a lot of things right. E também Eli não fazia muitas das coisas ali certo. Eli actually wasn't a really good dad. Na verdade, Eli não era nem um bom pai. He actually frustrated God, Ele era um cara bem frustrado. and God was going to deal with that in a little bit. E Deus depois ia lidar com isso, mas But aside from that, depois de isso à wanna- parte, I want us to learn a few things eu quero que nós aprendamos algumas coisas about building the next generation of leaders from Eli. sobre ser uma nova geração de líderes depois de Eli. Because let's see what God can do through you, not just in you. Não somente na sua vida. Eli leveraged this tool of exposure. Eli, ele trouxe esse nível de exposição, Was able to show Samuel what was possible in his life. que expôs a Samuel a trazer algo que fosse possível para a sua vida. So again, if you're taking notes like yesterday, Se você estiver anotando, como ontem, maybe you want to write down the name of a potential leader. talvez você pudesse agora anotar o nome de um líder em potencial que você conheça. And let's talk through these three. I think it's 3 or 4 things. Let's just say a couple Umas of 3, things. 4 coisas a gente vai compartilhar nessa manhã. First thing I think Eli got right in developing the next generation of leaders is he helped Samuel experience something new. Então, eu acho que ele fez certo em gerar uma geração de líderes expondo Samuel aquilo que ele deveria viver. Experience. Experiências que ele teve. 1 Samuel 3, verse 1 through 3. 1 Samuel 3, versículo 1, 2 e 3. The boy Samuel ministered before the Lord under Eli. O jovem Samuel serviu ao Senhor perante Eli. In those days, the word of the Lord was rare, Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. and there were not many visions. As visões não eram frequentes. One night, Eli, whose eyes were becoming weak, Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando fracos, he was lying down in his usual place. que já não conseguia mais enxergar, The lamp of God had not yet gone out, estava no seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. and Samuel was lying down in the house of the Lord, E Samuel estava deitado no santuário do Senhor, where the ark of God was. onde se encontrava a arca de Deus. I love that Eli invited Samuel in to experience something new, Eu amo que Eli convidou Samuel para viver algo diferente. because God will call people to a purpose, Porque Deus chama as pessoas para um propósito, but it's our responsibility to provide them a place. mas é nossa responsabilidade de trazer isso a um lugar. The knowledge of God O conhecimento de Deus and knowing God e are very different things. o conhecimento de Deus é uma coisa, conhecer a Deus é outra coisa. Like the knowledge of leadership and being a leader are different things. Como conhecer de liderança é uma coisa, agora você ser um bom líder são coisas completamente diferentes. Just a few practical steps for you. Mas coisas bem práticas para você. I don't think you should ever go anywhere alone. Eu acho que você nunca deveria ir a lugar nenhum sozinho. It's a rule for my team on É our staff É uma regra para o nosso time, para o nosso staff, that you're literally not allowed to walk que você anywhere alone, literalmente não pode ir a lugar nenhum sem ninguém com você, even to the bathroom. até no banheiro. Because on the way from here to the bathroom, Porque eu tô longe aqui do banheiro, né? I'm going to meet 3 or 4 people. Eu vou conhecer 3 ou 4 pessoas. And I need the next leader to see how I talk to those people. Os próximos líderes precisam ver como eu converso com as pessoas. I want the next leader I'm raising up to see what I see. Eu quero que as pessoas que eu estou erguendo, que elas vejam aquilo que eu estou vendo. I want them to see the trash on the ground that I see. Eles querem que eles vejam o lixo no chão que eu estou vendo. I want them to see the guest that hasn't been greeted. Eu quero que eles vejam o convidado que não foi ainda recebido. I never want anybody to walk anywhere alone. Eu não quero que ninguém esteja andando em lugar nenhum sozinho. Another question. E outra pergunta: What private meeting can you get somebody else into?
quais as reuniões particulares que vocês podem trazer pessoas para dentro? What introduction to an important person could you make? Quais importantes introduções ou apresentações para pessoas importantes você pode fazer para pessoas novas? Who needs to see what you see and where you see it? Quem precisa ver aquilo que você vê e da onde você vê? Second thing I think Eli got right. E isso é uma coisa que, a segunda coisa que ele fez certo. He helped Samuel identify something new. Ele ajudou a Samuel entender, identificar algo novo. He provided an experience and now he's providing an identity. Ele proveu uma experiência, agora ele está provendo uma identidade. Eli is the one who introduced the voice of God to Samuel. Eli foi quem apresentou a voz de Deus para Samuel. Verse 7. Versículo 7. Now Samuel did not yet know the Lord. E Samuel ainda não tinha ouvido falar do Senhor. The word of the Lord had not yet been revealed to him. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. And so a third time the Lord called Samuel. Então, na terceira vez que Deus chamou a Samuel, And Samuel got up and went to Eli and said, "Here I am, you called me." então Samuel vai para Eli e fala: Eli, eu estou aqui, você me chamou. And Eli realized the Lord was calling the boy. E aí Eli entendeu que Deus estava chamando a Samuel. So Eli told Samuel, Então Eli disse a Samuel: "Go and lie down, and if he calls you, say, 'Speak, Lord, your servant is listening.'" vá, deite-se, se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois teu servo está ouvindo. You can experience something before you can explain something. Você precisa experimentar algo antes que você explique algo. This boy is hearing voices in his head, Essa criança está ouvindo vozes na sua cabeça. and it's crazy. É loucura. But the difference between crazy and calling Mas a diferença entre loucura e chamado was the identity provided by the leader. era a identidade que tinha sido provida pelo líder. Not everyone that comes into your church understands what you're doing. Nem todo mundo que vai vir na sua igreja vai entender o que você está fazendo. They don't understand why you bring an American down to talk to you. Eles não vão entender porque você está trazendo um americano para falar com vocês. They don't understand that unity among the church is as important as it is. As pessoas talvez não entendam que a unidade na igreja é tão importante quanto realmente é. Bring them along and help them identify that move that they're feeling in their heart. Então traga eles para perto e ajude eles a identificar o que está movendo o teu coração. Remind me, how many of you have kids? Quantos de vocês aqui têm crianças? Dá um oi aqui. I have to teach my kids to hear voices all the time. Eu tenho que ensinar minhas crianças a ouvir vozes monte de vezes, muitas vezes. Like sarcasm Como se fosse um sarcasmo, sabe? and jokes E como piadas, and like a sense of urgency como um senso de urgência or political correctness. ou um politicamente correto. Yeah, we do. That's good. No, that's fine. Esqueci qual era a palavra. One time I'm at the movie theater Uma vez eu estou no cinema, and I have at the time, 4-year-old boy, meu filho tinha 4 anos de idade nessa and época. we're standing in line getting our soda, Tava esperando para pegar o nosso refrigerante. and there's a really, really big man in front of us. Tem um cara muito grande na nossa frente. And my son said, "That's a big man." Meu filho disse: "Isso é um cara grande, hein?" And so of course I get real embarrassed and freaked out and scared. Eu fiquei com medo, eu fiquei todo constrangido. But you know, he hadn't learned that yet. Ele não tinha aprendido ainda que ele não podia fazer isso. You have to explain to the next generation a few things about the voices they hear. Você tem que explicar para a próxima geração as vozes que eles vão ouvir. And so don't assume their proximity to you Então não assume que a proximidade deles a você produces knowledge as much as it produces awareness. produzam conhecimento, assim como produzam a sua atenção para as coisas certas. What's easy and obvious to you may be hard for them. Pode ser fácil para você, mas pode ser também difícil para eles. So as you're raising up the next generation of leaders, Então, se você está levantando uma próxima geração de líderes, explain to them what they're seeing and experiencing. explique para eles o que eles estão experimentando e o que eles estão vendo. A little practical step. Uma coisa bem prática. We're not allowed at our church, we don't give any direction Nós não damos nenhuma direção, nós somos permitidos a fazer nenhuma direção na nossa igreja without saying the phrase, "Here's why." e sem falar a frase: isso acontece porque. I want you to move your chairs, and here's why. Eu quero que você mexa nas cadeiras, arrume as cadeiras, e isso é porque. I want you to greet the guests, and here's why. Eu quero que você receba os convidados, e porque. Certain things that are easy for you, again, are hard to explain.
Coisas que podem ser fáceis para você, muitas vezes são difíceis de entender para as pessoas. Third thing that Eli got right: A terceira coisa que ele fez certo: experience, identity, experiência, identidade, and then he also let, in this case, Samuel own something new. He owned something. e nesse caso ele deixou que Samuel tivesse algo novo. This is where Eli affirmed God's call. Isso foi o que Eli afirmou quando Deus chamou. In verse 17, No versículo 17, what was it he said to you? o que ele te disse? Do not hide it from me. O que o Senhor disse a você, não esconda de mim. May God deal with you, be it ever so severely, if you hide anything he told you. Deus o castigue e o faça com muita severidade se você esconder de mim qualquer coisa que ele falou. So Samuel told him everything, Então Samuel disse a ele tudo, hiding nothing from him. não esconda nada de mim. And then Eli said, he is the Lord, let him do what is good in his eyes. Perdão, Samuel disse a Eli tudo, e aí Samuel falou. And I would just say, a challenge for me is to understand that God's purpose for them doesn't have to make sense to you. Então, Yeah, God's purpose for them doesn't have to make sense to you. ok, o propósito de Deus para eles, às vezes não tem que fazer sentido para você. Eli was in trouble. Ele teve problema nessas horas, estava em problema. God told Samuel some bad news. Porque Samuel havia recebido más notícias de Deus. And there's plenty of things that Eli could have done to cover that up. E ele poderia ter feito muita coisa para cobrir isso. But Eli affirmed God's call on Samuel. Mas Eli naquele momento afirmou o chamado de Deus na vida de Samuel. What was it he told you? O que Deus te falou, Samuel. Samuel. Now the linchpin to all of this exposure Então vamos falar sobre isso, essa coisa, exposição. is exposure requires space between you. Porque exposição requer espaço entre você. In verse 2, No verso 2, Eli stayed in his place. Eli ficou no seu lugar. And in verse 9, Samuel stayed in his place. E no verso 9, Samuel tomou o seu lugar. The value of exposure is realized in the space between us. O valor de uma exposição a gente compreende pelo espaço entre as pessoas. So, a few questions that have helped me and offended me. Algumas coisas que me ajudaram durante o tempo, que algumas às vezes me ofenderam também. How many times do you want to trade places with the new person God is speaking to? Quantas vezes você quer trocar de lugar quando uma nova pessoa vem para falar num palco? As an older leader, Como um líder mais velho, how many times have you limited exposure because God might be doing something new through the young person? quantas vezes você limitou uma exposição de alguém novo porque você quis estar no lugar daquela pessoa mais nova? Exposure doesn't say, here's what I see. A exposição não é mais ou menos assim, ó, isso do que eu penso. It says, here's where I see it, Ela diz mais ou menos assim, isso é da onde eu vejo. and now what do you see? Agora, o que você vê? So is it possible that your leaders aren't owning anything É possível que os seus líderes não tenham nada because you're just loaning it to them? porque você só está dando tudo a eles. So again, practically, Porque, novamente, praticamente, give them ownership. dá a eles aquilo que é de merecimento deles. Let them break something. Deixa eles que eles quebrem algumas coisas. Let them fail. Deixa eles falharem. And then give them accountability equal to your access. E dê a eles uma confiança do seu acesso. When you do that, here's your result, and then I'll finish up. E quando você faz isso, existe um resultado. E aí assim eu vou terminar. Leveraging this exposure will provide new revelation to the next generation. Tendo esse tipo de exposição, de boa exposição, vai transformar uma nova geração que está vindo. So one of the more frustrating things recently in my life, Uma das coisas que recentemente me frustrou na minha vida, which is supposed to happen, e que normalmente deveria acontecer, but you know when things are supposed to happen and they finally do, e sabe quando as coisas devem acontecer, Mas mas toda- quando elas realmente acontecem, it still doesn't feel good. mas ainda você não se acostuma com aquilo. In 2012, Em 2012, I was looking through a stack of applications eu to a job. estava vendo alguns resumos de o currículo para alguns trabalhos que eu tinha. These are people that were rejected to work at our church.
foram as pessoas que basicamente rejeitaram de trabalhar na nossa igreja. for an internship program, like teenagers. Como adolescentes, pessoas simples, para estágio dentro da igreja. I like this teamwork. This Yeah, is yeah, good. yeah. Fast. Rápido. And I found this guy that I liked, E eu vi esse cara que gostei. and I took him to breakfast and built a relationship with him. E aí eu construí um relacionamento com ele, tomando um café da manhã junto com ele. And then over the next few years, he went back to college, E aí depois de alguns anos ele voltou para a faculdade. and he built a college ministry at his college a few hundred miles away. E ele fez uma igreja na faculdade, mais ou menos isso, algumas milhas distantes da faculdade dele. Basically a church on campus for 200 people. Literalmente uma igreja no campo de faculdade para 200 pessoas. He baptized dozens of people on their college campus. Ele batizou muitas pessoas para Jesus naquele campus. After he graduated, E depois que ele teve a graduação, he came back to our city ele voltou para a nossa cidade. and applied to work now at a new discipleship program. E aí ele aplicou para uma nova posição dentro da igreja. And so we brought him into the school for about 6 months. E aí ele veio para a escola depois de 6 meses, por 6 meses. And then ultimately we still didn't hire him. E aí no final das contas nós não o contratamos. Rejection number 2. A rejeição número 2 dele. But he was still a friend of mine, and I was building him up. Mas ele ainda era meu amigo, eu ainda estava ajudando ele a construir algumas coisas. And then a year later, after a job in real estate, Então depois de um ano, com o trabalho que ele realmente tinha, he comes on staff at our church ele as one vem of our para pastors. o staff da nossa igreja, He was one of our associate pastors, um dos nossos pastores associados. and then became a campus pastor. Ele se tornou um pastor local da igreja. And then now, 8 years later, that guy is the boss of all campus pastors. E depois esse cara que foi rejeitado 2 vezes, ele se tornou pastor de muitos outros campos. And then he's now my boss. E agora ele é meu chefe. And it's really frustrating. E é muito frustrante, But I know that it's supposed to be that way. mas isso deveria acontecer assim. He's 28, Ele tem 28 anos, I'm 40. eu tenho 40. I taught him everything he knows, Eu ensinei para ele tudo que ele sabe. and now he's my boss. Agora ele é meu chefe. But that's how it's supposed to work to raise up the next generation. Mas é assim que deve acontecer para crescer uma nova geração. Because that new revelation to the new generation leads to our growth. Porque Yeah. The new revelation to the next generation leads to our growth. então Go ahead. então a nova revelação a nova revelação traz esse crescimento para a próxima geração. In verse 19, No versículo 19 diz: just paraphrasing, he grew and the Lord was with him, and none of his words fell to the ground. E no versículo 19 diz: enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. And then if you turn the page to chapter 4, E se você for até o capítulo 4, verse 1, no versículo 1, it says, 4:1, and the word of Samuel came to all Israel. e a palavra de Samuel espalhou-se por todo Israel. And so when you win at building leaders, we win at reaching people. Você ganha construindo líderes, nós ganhamos alcançando pessoas. And so I would just want to encourage you and I guess congratulate you E eu, na verdade, quero encorajar e parabenizar alguns de vocês for doing just that. por fazer somente isso. Keep doing that. Continue fazendo isso. You're setting a standard in your city that other people will follow. Você está botando um padrão na sua cidade que as outras pessoas vão seguir. And so I just pray that your church will continue to be an example Eu quero orar para que a sua igreja continue sendo um exemplo for other businesses and industries in your area. para outras companhias, para outras empresas ao redor na sua área. So better things are ahead because of the leaders you're building. Porque eu acredito que coisas novas virão por causa do seu tipo de liderança. All right. Can I pray for you? Posso orar com você? God, we love you. Deus, nós te amamos. And again, we're grateful to do what we do. E novamente nós somos gratos por fazer aquilo que fazemos. We get to join hearts and minds together today. Nós podemos juntar nossos corações e mentes hoje. Plenty of people are working Muitas pessoas estão trabalhando, and struggling and doing other things. lutando para fazer outras coisas. But today we are here among friends Mas hoje nós estamos aqui no meio de amigos, as an army to advance the kingdom. como um exército para avançar o reino de Deus. Continue to bless this church.
Nós amamos essa igreja, Deus. and all the churches in this city. E todas as igrejas, obviamente, na cidade. Thank you for their example of unity, Muito obrigado por esse exemplo de unidade, for their stewardship of leaders, pela história de cada líder, and for their tremendous faith in you. pela sua, Their tremendous faith in you. pelo lugar de segurança que eles têm em você. We give you the rest of this day. Nós te damos o resto desse dia, Deus. And we wait with eager expectation for what you will do. E nós esperamos com uma expectativa gigante em Ti, Deus. And in Jesus' name, Em nome de Jesus. Amém. thank you. Obrigado. Dá salve de palmas para nosso Deus. Amém. Seja bem-vindo à Palavra Viva Church. É um prazer receber você. Você segue nossas redes sociais? Não? Então confira um pouco do que acontece. No YouTube, basta você procurar pelo canal Palavra Viva Church. Lá temos todas as mensagens gravadas para você ver e rever. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal, clique na sinalização e curta os vídeos. E além disso, a V-Music, que é um dos nossos canais, que oferece a você músicas do nosso Ministério Avivar e outras bandas. No Facebook Palavra Viva Church, curtindo a página, você pode interagir com nossos vídeos e posts, enviar mensagens e ainda assistir os nossos cultos ao vivo. Já no Instagram, você pode seguir a nossa página Palavra Viva Church e assim vai acompanhar todos os eventos, curtir as nossas fotos, assistir os stories e também se manter informado de toda a nossa agenda. Você quer receber mensagens através do WhatsApp? Então nos adicione através do número 48 98822 0403. Assim você vai ficar por dentro de todas as nossas novidades e ainda receberá palavras que irão edificar a sua vida. Através do portal palavravivachurch.org, você conhece melhor a história da nossa igreja, os nossos ministérios, aonde estamos e também todas as informações em apenas um lugar. Gostou das novidades? Então contamos com você. Um forte abraço e até mais!